Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh Hamalehim, professor Gerson, trazendo até você mais um ensinamento hoje de cunho mais acadêmico para que possamos pensar, analisar e tirarmos nossas conclusões acerca do que já aprendemos e do que podemos aprender ainda. Hoje quero trazer para você indícios da origem estrangeira de Yahvé, de Seir e de Temá. Qual é a origem do Deus Yahvé? De que terras ele veio? Seria ele um Deus árabe? Seria ele um Deus judaíta? Seria ele um Deus israelita? Seria ele um Deus abramita? Seria ele um Deus só dos cristãos? Só do islamismo? Qual é a origem de Yahvé? Há pelo menos, querido, duas passagens na Bíblia hebraica que indicam muito gravemente a origem estrangeira de Yahvé. Yahvé como um forasteiro em Judá e Israel. Nesse sentido, o futuro Deus israelita aparece no cenário israelita como um forasteiro, né? Aquele que veio de fora. A primeira passagem tem sido considerada a mais antiga narrativa da Bíblia hebraica. Não vem ao caso. Quanto menos antiga ela for, mais força retórica há no indício da origem estrangeira daquela que se tornará a única divindade judaíta. À medida que o tempo passa e o Deus originalmente estrangeiro assume a posição hierárquica cada vez mais principal e mais tarde já em contexto judaíta como único Deus nacional, a manutenção da tradição de sua origem estrangeira reforça o seu inamovível enraizamento na tradição. Parece ser mais fácil transformar o velho El em Yahvé do que apagar a memória de sua origem em terras extras israelitas. Trata-se de Juízes capítulo 5, nos termos da narrativa constituída por um conjunto de tribos. Parte da população israelita desce das montanhas que se projetam desde as planícies de Megido para o enfrentamento bélico do contingente cananeu fortemente armado e proprietário de carros de combate. Em tom da narrativa dá a entender que se trataria de um enfrentamento suicida, já que os contingentes militares do lado israelitas não faziam frente à força armada do inimigo. As batalhas começam e, segundo a narrativa, queridos, a tempestade desaba sobre a planície torrencial. A chuva alaga os campos de batalha, os carros cananeu atolam, a vantagem competitiva do adversário desaparece, os israelitas vencem a batalha. A memória traditiva ou criação literária não importa, o que vem ao caso é que a cena é interpretada teologicamente, não fora uma simples chuva. A tempestade, os raios e os trovões eram manifestação, armado até os dentes, da presença salvadora do Deus guerreiro Yahvé, que tendo saído de sua montanha sagrada, veio em socorro dos israelitas. A cena é teologicamente assim descrita. Yahvé, quando tu saísses de Seir, Yahvé, quando tu marchaste pelo campo de Moabe, a terra tremeu, os céus despejaram sim, os nimbos despejaram água. Para além da leitura da tempestade como intervenção do Deus guerreiro da montanha, importa capturar o indício de que esse Deus da montanha, Yahvé, que vai ao socorro dos israelitas para fazê-lo sair de Seir, sua montanha sagrada é Seir. Ora, Seir é uma montanha do extremo sul do corredor palestiniense, em algum lugar a sudoeste ou sudeste da extremidade sul da Palestina. Trata-se de um indício fortíssimo. A memória da ação teológica do Deus está vinculada à sua origem geográfica. Se de um lado
já se sente vinculado ao seu povo, Israel, nessa tradição, todavia, Yahvé ainda reside em Seir, ou tem lá seu palácio de veraneio. O indício da origem estrangeira de Yahvé fortalece-se sobremodo com Abacuque, capítulo 3, verso 3. O fato de Juízes 5 pode ser datado como um texto muito antigo, o que todavia não é indiscutível, poderia fazer com que se considerasse a tradição da origem estrangeira de Yahvé um simples eco, um remanescente fossilizado e muito antigo da tradição. Mas agora, deparar-se com a mesma memória em um texto muito recente, empresta significativa força cultural à tradição que, nesse caso, teve forças para preservar-se durante séculos, no destranscorrer dos quais o Deus forasteiro vai se transformar em um Deus estabelecido. Abacuque é uma composição de, no máximo, o século VI, 300 anos posterior à referida inscrição em Kutlet Ashrud, e em pleno século VI. Se não depois, pode-se ler: Deus de Temã, vem, e o santo do Monte Parã. No segmento do verso, fala-se que a glória do Deus cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Plasticamente trata-se do mesmo esquema observado em Juízes capítulo 5. Lá Yahvé sai de Seir e os céus despencam sobre os inimigos dos israelitas. Cá o Deus sai do monte Parã de Temã e a sua glória cobre os céus e enche a terra do seu louvor. Temã é uma cidade de Edom, com referência ao monte. Parã é mencionado em Deuteronômio capítulo 33, verso 2, articulado agora a Seir e Sinai, ambos de Juízes capítulo 5. O imbrincamento entre Temã e Parã sugere a manutenção da memória da origem estrangeira de Yahvé, memória que tende a nacionalizar a tradição sem todavia desprezá-la. O testemunho da Bíblia hebraica, queridos, não está sozinho nesse caso. No sítio arqueológico mencionado por Kutlet Ashrud, ao lado da já indicada Yahvé de Samaria, aparece a fórmula Yahvé de Temã, sendo o sítio datado entre os séculos 9 e o século 8. O indício arqueológico soma-se ao testemunho da Bíblia hebraica e ratifica a memória de que Yahvé estivesse desde cedo vinculado a Temã. O indício indireto da força da tradição de Yahvé como Deus do sul da Arábia, não importa se o personagem Moisés constitui memória trabalhada teologicamente ou livre criação política teológica, para que cabe a presente argumentação, quanto mais ficcional a tradição mosaica for considerada, mais ganha força retórica o argumento da manutenção inexorável da memória da origem do israelita de Yahvé. O livro de Êxodo e suas tradições que ele contém devem ser considerados ficções livres, elaboradas sobre tradições anteriores. Por isso mesmo, as formulações que se flagram em franco contraste com a ideologia geral da composição podem ser interpretadas como indícios de sobrevivências de enfrentamento entre as tradições antigas e as reformulações dinâmicas da cultura. Seja para superá-las, seja para cooptá-las, a recepção das tradições antigas precisam mencioná-las, e nesse momento podem ser flagradas, enquanto que na fala de quem não mais as articula em sua dimensão anterior, porque justamente ou as refuta ou as coopta. Com o argumento presente, indica-se que, para a manutenção da memória de Moisés e seu encontro com Yahvé, que a tradição situa de novo no extremo sul do corredor palestiniense, localizado em Êxodo 2, do versículo 1 ao 22, em termos gerais, a história é a seguinte: depois de ter sido criado no palácio, já crescido, Moisés testemunha um egípcio maltratar um hebreu.
Tomado de comoção e indignação, Moisés mata o egípcio e se esconde. No dia seguinte, descobre-se que o corpo desapareceu e percebe que o assassinato foi descoberto. Temendo por sua vida, foge para a terra de Midian. A partir daí, desdobra-se a tradição de seu casamento com a filha de um sacerdote de Midian. E ainda mais importante, a tradição do encontro de Moisés, pastor de rebanho, e do seu sogro midianita, e Yahvé, narrativa compósita localizada no contexto atual em Êxodo 3, versículo 1 ao 6. Sempre se considerando o estado canônico da narrativa, e nesse encontro entre um Moisés fugido do Egito e Yahvé no território de Midian, que o Deus comissiona seu profeta para a jornada de libertação dos israelitas. Com efeito, é após o diálogo entre Yahvé e Moisés em Midian que o êxodo efetivamente começa. O fato de, coaptando-a para a narrativa oficial, o êxodo mencionar essa memória deve ser interpretado como se a redação se estivesse visto na condição de ver-se forçada tanto. Isso se conclui na própria narrativa. Moisés encontra-se no Egito e Yahvé pode simplesmente aparecer para ele lá. Parece que a composição vê-se forçada a criar um expediente para forçar Moisés, que lá estava, de lá sair, a encontrar-se com Yahvé, onde Yahvé tem que ser encontrado, isto é, em Midian. Voltar e operar no Egito a libertação dos hebreus do país onde no início ele estava. Ora, se Moisés já estava no Egito, por que fazê-lo sair e voltar? Senão porque a memória da tradição impõe que se leve a sério o fato de que o lugar de Yahvé é lá para onde Moisés da narrativa oficial tem que ir. Não se pode responder essa questão, recorrendo-se ao argumento de que Yahvé não pode ele mesmo agir no Egito, porque no transcurso da narrativa ele agirá de sorte que as águas do mar de Juncos hão de desmentir a tese, depois que todas as pragas já a tiverem contestado. Parece-me que a explicação é justamente essa. A tradição de Yahvé reside naquela região, precisa ser tomada pela narrativa oficial, ainda que para mais tarde superá-la com as declarações do próprio Deus de que deseja residir agora em Jerusalém. É isso por a cooptação da tradição se dá em território judaíta e não mais israelita. O resultado, portanto, é a narrativa encontrar Moisés no Egito, criar um expediente para que ele saia e vá até o território original das memórias traditivas de Yahvé. Lá seja comissionado, de lá retorne ao Egito como Yahvé e opere a libertação dos hebreus. É curioso observar mesmo padrão em Juízes 5 e Abacuque 3:3. De um lado, Êxodo 2, de 1 a 22 e 3, de 1 a 6. De outro, lá Yahvé sai da sua montanha sagrada e vai em socorro dos israelitas. Sua montanha sagrada em Seir, Edom, Temã e Parã. Não se perca de vista, aqui desde o seu monte aparecendo no meio de uma sarça em Midian, Yahvé comissiona seu profeta para a tarefa de libertar os hebreus do cativeiro. Não se está tomando literalmente essas narrativas, são construções políticas, teológicas, todas elas. O que se está fazendo é percebendo um padrão na elaboração das tradições escritas da Bíblia hebraica que tocam a memória do Deus israelita, quando se precisa recuperar a tradição das origens em todas essas passagens trazidas ao argumento. Tem-se de enfrentar a memória da circunstância geográfica não israelita do Deus israelita, mas precisamente precisa-se circunscrever a memória em alguma região do extremo do sul da Palestina. Midian não foge à regra. Edom e Midian devem ser situados em alguma porção do extremo sul do corredor palestiniense, seja a oeste, seja a sudeste. Nesse caso, na memória das origens de Yahvé, Midian e Edom aparecem como espaços geográficos, no quais Yahvé age, a partir dos quais ele mesmo faz o que tem de fazer ou comissiona quem tem que agir por ele, conquanto em todas essas passagens trabalha
para hebreus, Êxodo, israelitas, Juízes 5, e judeus, Abacuque 3:3. E sempre a partir de fora que Yahvé se expressa e age. Temã e o Monte Parã, Abacuque 3:3. Seir, Juízes 5, e Midian, Êxodo 2, 1 ao 22 e 3, 1 ao 6. Insisto, são criações literárias e não historiografia, mas há indícios inamovíveis nessas tradições. Um padrão pode-se dizer: Yahvé é um forasteiro, de sorte que economicamente se pode dizer no mínimo que originalmente Temã tinha sua própria versão de Yahvé. Em resumo, por volta do século de número 14, antes do culto de Yahvé ter chegado em Israel, grupos de edomitas e medianitas adoravam Yahvé como o seu Deus. Por isso, querido, que você precisa meditar, estudar, entender, compreender quais são as origens de Yahvé. Deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir. Para o YouTube é a mesma coisa. Aproveite esse podcast para a glória de Yahvé. E que Deus te abençoe em nome do Yahvé de Samaria e de sua consorte Asherá e do Yahvé de Temã, de Edom.